Fundo Preto com marcas de apoio: Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, CETESC, Governo MS, Ministério da Cultura e Governo Federal. Pôr do sol laranjado sobre o Rio Paraguai, em Corumbá. Imagens aéreas do evento MS ao vivo, Festival América do Sul e bares da capital. Cantora Soul Ra Carla Coronel em palcos iluminados. Bandeira do MS, monumento cabeça de boi, close no rosto da artista Ana Maria. Um cartaz em um poste diz: quando falar for perigoso, cante. Imagens aéreas Estádio Morenão e Morada dos Baís. Cantor do Vale se apresenta no palco. Cantor Ruchel canta de chapéu vermelho. Carla Coronel canta de body azul e dança animadamente. Cantora Brasiguaia se apresenta no carnaval de rua. Vistas aéreas da vegetação exuberante em contraste, animais mortos na beira da estrada. Performance do artista Osuna Brás tocando sua harpa na Praça da Liberdade. Cantora Dani Cristine pula e canta no palco. Show de balaios e Bel Éter. Cantor Silveira e coletivo de Trans pra Frente no Messa ao vivo. Silveira e Ana Maria cantam no carnaval. Equipe de trabalho em roda, Pôr do Sol e a Ponte Internacional de Corumbá. Performance dos artistas Soul Ra e Les no palco. Rua 14 de Julho com mural indígena e de Helena Meirelles em prédios. Cantora Beca Rodrigues em performance no palco e em videoclipes. Pessoas na roda punk. Banda Os Alquimistas em luzes vermelhas no palco. Imagem aérea de CG e o artista Jorge Aluvaiá no teclado. Artistas fazem protesto com cartazes. Projeto Casulo canta no palco do MS ao vivo. Imagens aéreas do show. O título surge lentamente, cena alternativa, MS Geração 20, um documentário de Pedro Fattori. A gente sempre brincou, né, que tinha uma coisa diferente na água daqui, porque a gente vê muito artista bom aqui e muito músico bom também. Aí de repente aparece essa nova geração, entendeu? Então assim, é como se tivesse ficado tudo colorido de novo, saca, cara? É uma geração que tem um talento sensacional. Muito grande. Você pega uma Soul Ra, por exemplo, cara, a Soul Ra tá pronta pra qualquer coisa, cara. E assim é com vários artistas da geração. Voz MC, que eu acho incrível, eu acho vocês incríveis. A Beca, o Silveira, que tem uma voz incrível, como canta aquele menino, né? Carla Coronel, né? O Les, o da música brega, o do Vale, incrível. E o que eu acho muito legal é que a gente vê que essa geração veio com muita personalidade. E isso tá nas músicas também. Então acho que agora a gente já tá meio que na geração 20, né? Já tá no meio dela, né? Então o que essa geração 10, a geração 20 tem em comum, que eu vejo, é de que todo mundo continuou isso, percebendo que ele tem que ter a sua rede social, tem que ter organizar seus eventos. E aí com isso foi surgindo também mais criatividade, mais ferramentas, né, para eles se autoproduzirem, se divulgarem. A gente vive no Brasil profundo, né? A gente vive fora do eixo. E as bandas autorais, elas precisam dessa profissionalização, de ter um material para se vender, de ter um ensaio de fotográfico, de ter um clipe, de ter uma gravação de um EP. Cara, essa geração nova agora que tá surgindo, a primeira coisa que me chama é uma diversidade, uma tendência a mexer com vários estilos, e não só um. Tem uma música autoral que, diferente daquela geração de 2010, começa a religar, sabe, com essa geração lá da segunda geração, até com geração de Deli Delinha e tudo mais. Deli Delinha é raro pra caramba, vinil. Raro e caro. Pra gente que é mais velho, é renovador, né, cara? Geraldo, o que é ser um compositor regional? Olha, ser regional, e no caso da música, principalmente, eu acho que é uma espécie de lealdade ao sentimento de um lugar, a música que esse lugar produziu. Quer dizer, eu não acho que seja necessário a fidelidade absoluta a nada, a dogma nenhum, a linguagem musical que já existe. Regional para mim é isso, é uma interpretação pessoal do que é o ambiente, do que são as pessoas desse ambiente, o universo que isso formou. Nossos compositores não são diferentes da população como um todo, né, cara? A gente não conhece os nossos personagens principais, né? Cara, acho que começando pelo Prata da Casa, né? O Prata foi em 82. A segunda geração que ficou, na época, conhecida como a geração Prata da Casa, por causa do disco, né? Quando o Estado
divide, é a geração que dava a cara para aquela música autoral sul-mato-grossense. Onde saiu pro Brasil o Almir Sater, a TT Espíndola, né? Que viraram artistas nacionais. Guilherme Rondon, Paulo Simões, Celito Espíndola, Geraldo Espíndola. Geraldo Roca, TT, Alzira, família Espíndola, né? São compositores que se equiparam aos melhores do Brasil. O Grupo Acaba, Carlos Coman, construíram uma música que hoje é a nossa música clássica, vamos dizer assim, né? Uma referência, porque a música deles já era uma releitura, vamos dizer assim, do que tinha até então, que era o sertanejo. Essa música bem mais com a influência paraguaia. E eles já trouxeram a influência paraguaia para uma música brasileira. Então essa geração, ela meio que começa essa música urbana. Imagens de arquivo. Artistas do Prata da Casa se apresentam no palco do Teatro Blossi Rocha. E depois, cara, eu acho que a música daqui, as gerações seguintes, e talvez eu não tenha conseguido dar essa continuidade como o Prata da Casa deu. Tinha um termo, né, para designar esse pessoal, Jacarelândia, né? É o pessoal da Jacarelândia, né? Que era esse pessoal que falava do Pantanal, de Jacaré, que era já nitidamente uma vontade de separar mesmo e distinguir uma coisa da outra. Não é negação, não é que ninguém negava o quem vinha antes, mas havia uma vontade de mostrar de que eles tinham sua própria individualidade no som, saca? Tipo, que eles tinham influências do mundo inteiro. Uma coisa urgente que eu acho que teria que acontecer pra gente fazer músicas mais linkadas com o próprio estado é conhecer a nossa história. A artista Ana Maria canta e toca acordeon com banda ao fundo, pôs no rosto destacando seus óculos. Meu nome é Ana Maria, eu sou musicista profissionalmente desde os 21 anos. A música sul-mato-grossense chega na minha vida de uma maneira inconsciente. As músicas que estão no nosso imaginário mesmo, a polca paraguaia, o chamamé, enfim, a guarânia. E também, a partir da faculdade de música, 2 álbuns assim que pra mim foram o marco, que é o álbum da polka rock, e o álbum TT e o Lírio Selvagem, que pra mim, o álbum TT e o Lírio Selvagem é um dos mais importantes da minha carreira profissional. A artista Fatori toca sua viola amarela, vestindo poncho e um grande chapéu de palha. Cara, no Voz Messê a gente busca fazer um apanhado geral de regionalidades brasileiras. Isso aí vem da nossa vivência, quase nômade, assim, de viver dentro dessa van aqui em 17 estados, vivendo de arte de rua por aí. Em cada estado que a gente pegou, a gente foi buscando uma nova musicalidade para aglutinar no nosso som. Apesar de a gente ter uma raiz muito forte aqui na música do Mato Grosso do Sul, a gente foi pegando um pouquinho do maracatu, um pouquinho do baião, um pouquinho do samba, um pouquinho da lira paulistana. Eu me chamo Soulha em arte, sou rapper, cantora, compositora. Eu sou uma multiartista, né, da cultura urbana, da música, da moda, de Dourados. Cantora Soulha usa top de crochê e gorro e canta com atitude no palco. Proponho fazer todos os sons que eu me identifico, que sejam assim, de origem negra, de origem periférica, brasileira, latina. Então, eu venho do rap, mas eu tenho várias linguagens aí através da rima. Tipo, do piseiro até o R&B. Olá, eu sou Suna Brasa, sou um artista, músico, compositor, artista visual, professor de arte, nascido e criado em Jardim, Mato Grosso do Sul. O artista Suna Brasa toca uma harpa azul e dourada no palco e na praça. Meu pai tinha amigos músicos paraguaios, cantoras, e eu sempre via esse instrumento. E eu também tenho metade da minha família vem do Paraguai, né? Eu tenho um sangue paraguaio. E por causa também que eu já tocava muito tempo violão, foi fácil chegar na harpa. E foi um instrumento, sim, apaixonante. Porque ela também transcende o Paraguai e a Latinoamérica. Ela é uma coisa gigante, né? Oi, eu sou a Beca Rodrigues, eu tenho atualmente 26 anos. Bom, basicamente a minha vida como artista é baseada em ser, viver e mostrar a minha arte de uma forma livre, de uma forma espontânea, que as pessoas consigam se conectar e consigam entender as vivências que eu trago para cima do palco. Cantora Beca Rodrigues no palco com sua banda, ao fundo a palavra condenada. Eu comecei tocando sertanejo,
por incrível que pareça. Eu comecei no sertanejo, migrei para MPB e entendendo que eu conseguia ser tipo uma água que fluía em todos esses gêneros, todos esses ritmos, até chegar no que eu sou hoje de fato, tanto nas minhas autorais quanto na minha vida, no meu dia a dia. Eu sou Silveira, tenho 36 anos, natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Silveira e uma dançarina performam em um palco teatral. Eu cheguei aqui na cidade muito novo, então não conhecia ninguém e a primeira oportunidade de conhecer pessoas novas que eu tive foi dentro da igreja evangélica. E lá eu aprendi a cantar, a tocar instrumentos e isso somou, né, a minha vivência também em Corumbá, que é uma cidade que gosta muito de pagode, samba, tem muita influência, né, das escolas de samba. Então eu sou meio que essa fusão da black music com samba, com muitas raízes também, né, brasileiras, né? Então essa é a minha influência. Somos o Projeto Casulo, uma banda totalmente alternativa que toca cumbia, toca rock, toca baião. Músico Julian toca percussão em um estúdio caseiro cheio de artes e instrumentos. A banda ensaia no local. Bom, quando eles estavam começando, eu vi eles na Praça Bolívia, na feira da Praça Bolívia. E eles já fui perguntar se tinham baterista e eles falaram, não temos. É verdade. Aí você falou, eu sou a banda de vocês. Agora eu sou baterista, sim, foi aí. E logo em seguida a gente toma um tamanho, uma proporção maior, onde a gente começa a se apresentar em festivais, como América do Sul, fala aí. Nerd, bonito, isso. Resista. Eu sou do Vale, me criei na Riba do Rio Pardo, do ano de 1991, só que do interior do Mato Grosso do Sul. Sou filho de uma empregada doméstica, costureira, cozinheira de mão cheia e de um caminhoneiro. Foi no rádio ou de casa, do lado de uma máquina de costurar, ou no rádio do caminhão que eu conheci o brega, conheci a música, fiz a minha cabeça. Os artistas do Vale, Silveira e Dani Cristine se apresentam no show Pérolas Negras. Eu sou a Dani Cristine, tenho 26 anos. Nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dani Cristine performa em seu videoclipe, veste traje de dança do ventre com outras dançarinas. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu canto, eu danço, eu sou da arte. Meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu faço. E eu comecei a cantar na igreja. Depois eu entrei numa banda de rock em 2017. Foi quando tudo mudou completamente, porque eu comecei a ter uma visão melhor, assim, da minha parte artística. Comecei a me desenvolver mais no palco. E foi um divisor de águas, né? Porque o palco foi uma escola. Carla Coronel canta com emoção no palco, com tranças e top preto. Meu nome é Carla Coronel, nasci em Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, e sou artista daqui da cena alternativa de Campo Grande. Carla Coronel no palco com sua banda, em cena noturna com luzes vermelhas. Que a gente que só trabalha com música, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Samba, pagode, pop, reggae. Hoje eu aprendi a valorizar todos os estilos musicais, sabe? Eu sou a Manuzeira, tenho 26 anos. Comecei minha carreira dando audiovisual, cobrindo eventos inicialmente. E comecei na música como cantora de reggae, cantora e compositora em 2022. Cantor Lês toca violão em um local com paredes amarelas. Eu sou o Lês, sou de Cidrolândia, crescido e criado no Mato Grosso do Sul. Cantor e compositor, produtor musical, produtor cultural, diretor criativo. Músico Rafael Vital toca viola caipira em close nos dedos e cordas. Vital, tenho 29 anos de idade e nasci em Três Lagoas, interior do Mato Grosso do Sul. Hoje sou cantor, compositor e instrumentista. Sandin, com dreadlocks, canta e toca guitarra no palco. Salve família, meu nome é Sandin, eu sou músico, compositor na cidade de Campo Grande, trabalho com música reggae, música autoral. Sou um dos artistas que trabalham essa cena reggae aqui em Campo Grande. Paula, guitarrista, toca um solo intenso, vista em close. Meu nome é Paula, tenho 29 anos, toco no codinome Winchester e no Voz no C. Meu nome é Felipe Saldanha, eu toco com a codinome Winchester. Agora, recentemente, entrei também no Beco dos Habilidosos. Show da banda Os Alquimistas em ambiente escuro e agitado com luzes vermelhas.
Meu nome é Boloro, sou baterista dos Alquimistas, colecionador de discos regionais. Comecei a tocar com 10, com 12 eu já estava com a banda. Então, a Pata de Cachorro é uma banda de horror punk. A gente escolheu fazer com as lendas e folclores do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Essas lendas são muito profundas, elas carregam muito da história de cada região e a gente escolheu trazer isso para as nossas letras. Artista João Benites canta com blazer preto. Meu nome é João Benites, eu tenho 29 anos, me enxergo como um artista experimental, explorador, no sentido de que eu tenho uma poética. Eu sou Jorge Luvaiá, tenho 33 anos. Eu sou musicista e também trabalho em outros setores da arte, como cinema, performance. Jimi Andrews canta em frente à Morada dos Baís. Eu sou o Jimi Andrews, tenho já uma caminhada aqui na arte de campão, né? Beca Rodrigues de regata vermelha. Fatório toca violão ao lado da van amarela. Vista Aérea de Corumbá, às margens do Rio Paraguai. Ana Maria canta dramaticamente Rua Antiga de Corumbá. E essa geração atual, você vê o som de vocês, que é o Vos Mecê, é um som muito misturado, né, cara? Você já vê que não é uma coisa só. Aí você vai para um do Vale, é um cara que faz mais na linha do brega. Aí você tem o Rafael Vital, que é em cima da viola o lance. Aí você tem a Beca, que é pop, entendeu? Aí você tem o Les. Cara, então é tudo muito mais variado agora. São mais artistas com identidade do que 2010. Porque eu consegui fazer um pilar de 3 em 2010. E já falei quantos de 2020. Essa geração está trazendo o regional, mas com uma outra embalagem. Ela tem essa ligação com o orgulho, que era o que não acontecia. Para mim, ser regional é você trazer a sua região na sua arte. E eu faço isso. E não que todas as músicas eu venha a fazer isso e seja uma necessidade. Mas sim, eu faço questão. Tem uma música que fala assim, honre sua raiz e você será honrado. Quando a gente honra nossas raízes, os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, a nossa música, a gente vai ser honrado por essas energias, né? Por essas forças. Eu acho que a música regional é a voz do povo interiorano brasileiro. Eu venho para Campo Grande e aí eu me estabeleço com as minhas raízes, né? Então, assim, a família Espíndola, a família Sáter, Paulo Simões, Carlos Coman. Eu entendi que eu não tenho que fugir das coisas que eu sou também. Eu sou de Cidrolândia, eu sou caipira, eu sou sertanejo. E eu vou instrumentalizar isso dentro da minha música. Todos nós, partimos de lugares para falar coisas. Então, por exemplo, eu no começo da minha vontade de ser artista, eu me baseava muito mais em coisas internacionais do que na minha vivência aqui, sendo que aqui, desde a minha tenra infância, eu escutava sons que em outros lugares não são escutados. E por que eu não vou usar isso na minha arte, sabe? E por que isso vai ser uma coisa assim que eu vou desvalidar para, na verdade, impor um outro regionalismo? Porque é sempre uma questão de impor algum lugar, sabe? O que é regional também é universal. Então eu tento criar uma arte a partir desse entendimento. Certa vez perguntaram pro Tom Jobim, por que você faz música brasileira? O que ele respondeu? É porque eu sou brasileiro. É porque eu nasci no Brasil. Se eu fosse polonesa, eu estaria fazendo música polonesa. Mas por que você faz música sul-mato-grossense? Porque a gente nasceu no Mato Grosso do Sul. Porque a gente nasceu no Mato Grosso do Sul. Simples. Por que a gente vai falar sobre o mar que tá tão longe e não vai falar sobre a cachoeira? Porra! Não vai falar sobre o rio. O artista, na minha concepção, é um filtro que repassa pro mundo o que o mundo passa para ele de volta, entende? Então não tem como desassociar as vivências do artista ou da artista e o contexto onde essa pessoa está inserida e achar que isso não vai influenciar na arte dela. Por outro lado, aqui em Mato Grosso do Sul, por mais que você possa pensar num exemplo desse de vamos se juntar em cima de um projeto estético, de um projeto artístico, me parece que o nosso caso é mais peculiar. Porque a nossa visão do que é uma identidade sul-mato-grossense, acho que já não corresponde muito à realidade das pessoas agora. Então, o nosso imaginário sul-mato-grossense, que tem essa coisa do bucolismo, né, de as fazendas, a comitiva esperança, se você for fazer um levantamento do que são os ritmos escutados no Mato Grosso do Sul hoje, eu já não acho que, por exemplo, predomina o sertanejo raiz, a vaneira, o chamamé, essas coisas assim. Não que a gente não... como eu disse, eu tenho influência das coisas
regionais, sabe? Uma harpa, uma coisa, um 3x4. Isso tá no nosso sangue, né, cara? Mas a gente não deveria ter que se forçar a colocar certos elementos na música para conseguir esse investimento. Deveria ser justamente o contrário. O Estado deveria estar investindo em coisas que não tem nada a ver com a regionalidade. Essa é a minha opinião. Pode ser um hot take aí, mas... É claro, pô. Um hot take, mano. Uma opinião controversa. Isso faz mais sentido. O quê? Tocar pop paraguaio ou rock americano? Tanto faz, mano. Nós somos artistas brasileiros, fronteiriços, devido à proximidade que nós temos disso, de vivenciar essas histórias. Se eu faço um rock and roll, se eu faço pop, se eu faço jazz, se eu faço funk, se eu faço rap, se eu faço forró, samba, pagode, isso aí não vai interferir no fato de eu ser sul-mato-grossense. Inclusive, não vai interferir na possibilidade de eu misturar brega com chamamé. A gente se iguala nessa regionalidade, né? Eu acho que a gente tá no mesmo lugar, no mesmo espaço, a gente tem as mesmas lutas, sabe? Então existe muito essa identificação. Eu sou regional, mas você é regional, Silveira é regional. Eu não estou num estilo só. Ser regional é ser um todo. Um grande exemplo, vou citar ela maravilhosa, Sorrá, regional. Sorrá, com cabelo afro e camisa de basquete, canta no palco com dançarinas. E eu acho que é muito diversa, a palavra é essa. A gente tem muita diversidade na nova geração da música sul-mato-grossense. Várias formas de ser regional, várias formas de fazer música sul-mato-grossense. Ao mesmo tempo que você tem um cara vidrado no rock, né, como o Boloro, tem uma compositora que do nível da Ana Maria, por exemplo, que chega a flertar com o dodecafonismo, né, com uma música mais acadêmica, né? Talvez a geração seja menos bairrista, tem uma cabeça mais universal mesmo e que consegue se adaptar e consumir mais as coisas mais genuínas de fora. A cena de música autoral atual no MS, eu digo isso assim, de 2020 até 2025, o que a gente tem vivido, eu acho que nunca esteve tão plural assim, nunca teve tanta gente fazendo tanta coisa diferente. Isso tem um ponto, que a gente não chega num consenso de identidade regional, só que tem o ponto positivo da pluralidade de muita gente produzindo. Eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não vejo, assim, uma identidade bem formada. Eu acho que é meio confuso ainda, na minha opinião. A cena do MS, ela vive de ciclos, né? Ela vive de temporadas. Eu ainda julgo que seja 6 em 6 anos tem uma turma nova por aí pra fazer um pouco da história do MS. Essa nova música urbana, né? Ela traz uma complexidade maior das identidades, porque também Mato Grosso do Sul é um caldeirão, igual falam, né? Tem gente de tudo que é lugar aqui. E tem, então, muitos choques culturais. Tem os japoneses, aí tem, né, o pessoal, tem os paraguaios, tem os bolivianos, aí tem os mineiros, os paulistas. Nos questionamos a respeito da nossa identidade, né? Quem somos? Somos latino-americanos, mas também estamos numa região de fronteira. Eu sou migrante e me sinto como que adoptei muitas das coisas daqui, etc. O MS sempre teve essa ligação, conexão com a latinidade, mas aqui pelo Paraguai, pela Bolívia, né? E daí eu acho que a gente trouxe com o Alejandro as nossas músicas que a gente ouvia lá quando morava na Colômbia, né? Porque antes eu ainda tinha um receio, assim, de ser paraguaia, pra você ter uma ideia, né? Eu lembro que até na minha família, alguns me chamavam de paraguaia marrom. Então, assim, essa daí porque é preguiça, é porque é paraguaia. Então, assim, eu ouvi muito disso na minha infância mesmo, sabe? Então, talvez por isso também uma rejeição à cultura, né? Porque depois, quando eu cresci, eu falei, caramba, como que eu pude rejeitar tudo isso? Como que eu pude não ouvir mesmo? Claro que eu lembro muito bem da minha avó nos bailes dançando, né? A polca, e eu ouvi, eu lembro muito bem disso, mas eu acho que eu poderia ter consumido muito mais da cultura se não fosse por todos esses preconceitos, sabe? Carla Coronel no palco cantando e gesticulando com os braços abertos.
A cena atual, né, a nova geração vem muito forte. Muitas mulheres, inclusive, de potência. A gente teve o Canto Delas para mostrar. A gente teve essa entrada das mulheres, tanto instrumentistas quanto vocalistas dentro dos festivais. A gente sabe o quanto a cena, ela é uma cena patriarcal e masculina mesmo, né? Porque eu sei o quanto a gente pode se sentir insegura num ambiente totalmente masculino de música. Eu sempre tive que me impor. Eu sempre, enquanto produtora, no começo, quando eu comecei, eu era várias vezes confundida como a namorada de alguém da banda. Eu falava, não, eu sou a produtora técnica dessa banda. Já ouvi de tudo quanto é tipo de coisa. De piranha maluca, a sua sapatãozinha e coisas querendo ofender, querendo ser ofensivo. Tendo essa boca cheia pra falar mal. Como uma mulher LGBT, posso dizer assim, das minhas experiências pessoais, que eu já sofri mais machismo do que homofobia. A dúvida da nossa capacidade, sabe? Até onde a gente pode chegar, com quem a gente pode falar, os espaços que a gente pode compor, até que ponto a gente toma decisões, até que ponto a gente pode, quanto a gente pode cobrar num show ou não, sabe? Tive contratantes que não queriam falar comigo para poder me contratar, sendo que era para me contratar, mas tinha que falar com um homem para contratar a Carla Coronel. Não posso falar como eu quero, sempre nós mulheres temos que falar mais tranquilinha, e se você fala de um jeito mais expositivo, você é agressiva. O homem, quando fala desse jeito, ele não é agressivo, né? Agora, quando a gente se impõe numa banda, quando a gente se impõe em cachês, eu quero receber isso, e a gente fica tentando reivindicar isso, sempre a gente sai como as agressivas, as chatas e etc e tal. Chega a minha fama, às vezes, com músicos, às vezes é a Carla chata, né? É uma coisa muito simbólica, é uma violência simbólica que vai acontecendo. E uma situação, a última situação muito pesada que eu passei foi no grande festival aqui da nossa cidade. Foi uma situação que aconteceu em cima do palco, onde a gente injustamente foi meio que retirado à força do palco, pedindo assim pra gente terminar o show antes da hora pra entrar outra atração. E aí a gente manifestou essa indignação em cima do palco. Galera, a gente foi contratado para 1 hora de show, porém mandaram cortar metade do show e nós só vamos tocar mais uma. Essa é a realidade. Vocês gostam ou não, a gente tem que falar. Nós estamos aqui como seres críticos nesse palco e temos que falar da desorganização e de vários outros problemas que a gente vive no nosso dia a dia como artistas. Todo mundo pode atrasar o quanto quiser, todo mundo pode tratar a gente do jeito que quiser. É assim que o artista sul-mato-grossense é tratado. Nesse palco aqui, a gente tem que fazer as coisas que são vontades dele. No meio do rolê, eles querem mudar data, eles querem mudar horas e a gente sai prejudicado. A gente já subiu em cima desse palco, nervoso, preocupado. Eu tava com crise de ansiedade agora há pouco. E é isso, gente. Essa é a realidade sul-mato-grossense. Os dois manifestaram, né? O Fattori falou, eu falei. Só que quando o técnico de som que tava lá escutou a gente falar aquilo, ele não chegou e começou a afrontar, por exemplo, a figura do Fattori. Aliás, lá no nosso palco, ele não afrontou nenhum dos homens que estavam trabalhando. Ele começou a gritar violentamente e ele me ofendeu de uma maneira muito baixa, sabe? É uma maneira sexual, uma maneira... eu não sei nem assim como dizer, porque foi tão violenta as palavras que ele usou para tratar de mim. E não era apenas eu que estava ali naquela indignação. Só que daí ele usou a figura feminina para causar ofensa. E eu tive muita sorte de ter sido defendida pela Jéssica, que estava lá produzindo o nosso palco. Mas assim... é só uma das situações que eu passei e que eu ainda vou passar. E eu tô clara sobre isso, sabe? O que chega primeiro é o meu gênero. É o meu gênero que vai chegar primeiro. Então a gente, quanto mulher, a gente sabe quando a gente está sendo desacreditada, quando a gente está sendo descreditada também. E aí eu sempre busco ser muito firme, muito convicta, com muito respeito, claro, mas muito firme, assim, nos meus posicionamentos. Tem muitos contratantes que chegam com segundas intenções, com conversinha, né? Então a gente tem que sempre se manter firme. Dani Cristine canta no palco com figurino branco e contra-luz vermelho. Logo no primeiro ano de Voz Mecê, veio o Jimi Hendrix. Chamou eu, a Beca, fomos fazer uma reunião ali, um almoço e falamos, galera,
Vamos tocar na rua? Vamos tocar ali no centro da cidade, na 14 de julho? Vou falar de forma bem rápida com uma palavra que possa resumir o folk na rua. Visibilidade artística. A vida das pessoas gerando memória, né? Memória e som. Me fez entender o que era arte, o que é viver da arte, sabe? A rua me ensinou muito. Cara, na rua só para quem quer, velho. Na rua, é livre. E a galera para, olha e canta junto e faz aquela roda. A gente fez isso por uns 2, 3 meses e quando a gente tava lá no auge, feliz demais por fazer aquilo lá, dando super certo, veio a pandemia. Putz, grila. Do nada, brecou. Do nada, vamos recolher, vamos isolar. Foi a pior época do mundo, assim, de viver um momento histórico que eu achava que só nos livros eu ia ver. A gente não se dava conta do quão valioso era você poder reunir pessoas para fazer música. Acho que foi tudo um caos para todo mundo, a gente teve que se adaptar. Quem não era adepto à tecnologia foi obrigado a se inserir, né, a aprender, a aprimorar para que pudesse se fazer presente. Começaram a amadurecer muito após a pandemia, né? Eram artistas que já estavam aí na cena, já estavam no ralo, vamos dizer assim, mas que depois da pandemia começaram a fazer um trabalho muito mais profissional, aprimorar os arranjos, o som. Eu percebo que a pandemia mudou muito a percepção que a galera tinha. E naquele momento eu queria produzir alguma coisa. Não sabia nada sobre gravar em casa, não sabia nada sobre equipamento. E comecei a pesquisar ali uma possibilidade de conseguir fazer alguma coisa dentro do meu próprio quarto. A pandemia foi um momento crucial para mim poder encontrar esses instrumentos, a harpa e o charango, né? A gente estava produzindo esse EP Braslúmbia, bem no ápice da pandemia, assim, e eu tive a morte do meu avô, que foi uma pessoa muito importante para mim, né, da minha vida, assim. Daí eu fui falar com os meninos, até conversei com o Ricardo falou assim, mano, eu tenho certeza que teu avô ia querer que você continuasse falando do amor, da jornada, do que você ama, que é cantar, que é levar o que você acredita através do canto para as outras pessoas. E foi o momento que eu escrevi músicas, foi na pandemia. Então a gente foi bem firme nas lives e isso foi muito importante no sentido da gente entender que seja qual for a nossa realidade, a gente vai continuar produzindo, vamos mover esforços para continuar comunicando, entretendo, transmitindo mensagem, enfim. O cantor do Vale, de cabelo afro volumoso, canta no palco. A imagem tem um efeito de dupla exposição e cores psicodélicas. Hoje, assim, para você ser artista, não existe possibilidade de desenvolver organicamente sem sobrecarregar em mais de 2, 3, 4, 5 funções no mínimo. Todo artista tem que se dedicar para várias funções. A gente tem a vantagem de ter 5 pessoas, né? É entender o mercado da música, que realmente está muito diferente dessa época de Deli Delinha, Almir, Helena Meirelles e todo mundo, né? Porque ser artista independente no Brasil nunca foi fácil. Mas hoje eu acho que é um pouco mais difícil ainda. A gente tem essa dificuldade de acesso financeiro mesmo. A gente que é artista se ajuda demais, cara. Rola muita permuta, assim, né? A gente se ajuda com o que cada um sabe. Pô, se eu sei gravar, o outro sabe filmar, o outro sabe editar, o outro sabe captar som, o outro sabe fazer a mix e a master. Cara, a gente vai se ajudando, porque todo mundo sempre vai precisar de um serviço do outro. Então vou contar uma história triste pra você. Poucas pessoas conseguem se viver de música hoje, ainda mais aqui na capital. Eu sou merendeiro de escola pública. Pra mim fazer minha arte eu tenho que intercalar ali, entendeu? Por causa da minha rotina, da minha realidade, entendeu? Que eu venho dali do CLT. Correria, burocracia, documento, conseguir festival, conseguir viagem, fazer logística, comprar passagem, agendar hotel. É um puta trabalho, assim, não tem como descrever de outra forma, é bem trabalhoso, mas assim, os frutos que a gente colhe disso são muito gratificantes. Quando você acumula função, você se sobrecarrega, você vai conseguir sobreviver da música, mas você vai adoecer muito mais rápido que se você tivesse num CLT. A cantora Beca Rodrigues canta no palco com a banda, todos de camisa branca. Olha, eu já vi muitas vezes a polícia acabar com o rolê. Eu fazia muitos shows lá no Laricas e várias vezes, enquanto eu tava lá fazendo show, batia a polícia lá. Gente, era incrível, todo dia tinha polícia ali. A gente teve problema com a polícia, mesmo tendo todos os alvarás, todos os protocolos que precisa se ter, que não são poucos, gente. É uma folha assim, ó,
desse tamanho, com vários tópicos ali. Cara, a polícia já parou a gente na rua, a polícia já parou a gente dentro do rolê, dentro de casa, dentro da residência, né? Porque o Laricas Cultural era uma residência também. Invadindo, levando a proprietária, né, a Lu. Eu sou Luana Peralta, fui proprietária do espaço Laricas da Lu, Laricas Cultural. Os artistas deste documentário são pessoas que frequentaram e estiveram no palco do Laricas muitas vezes. Voz Micedo, Vale, Silveira, Beca Rodrigues, Projeto Casulo, que eu amo demais. Então, todos os dias a polícia batia lá, sendo que 2, 3 quadras dali do nosso espaço tinha bares mais elitizados que recebiam outro tipo de público, que não tinham esse problema com a polícia. Então, a gente fechou o Laricas devido a uma ação turculenta da polícia, onde a gente estava tendo uma batalha de MC da diversidade, onde a gente tinha no máximo 30 pessoas lá, e lá é um espaço que cabia 500 pessoas, e a polícia chegou sem pedir documento, sem justificativa, sem nada. Chegou mandando todo mundo pra fora. Na verdade, ele chegou mandando todo mundo pra parede. Todos os meus clientes tiveram que ficar de mão pra cima na parede, como se todos fossem bandidos. Eu fui reivindicar. Eles me acusaram de desacato à autoridade e me jogaram no chão. Fui presa, algemada, fiquei no camburão durante 1h40. Nesse dia, graças a Deus, meus filhos não estavam lá. Eu morava dentro do Laricas e enquanto eu estava presa no camburão, eles invadiram a minha casa, né? Entraram na minha casa toda, muita polícia, guarda civil, Rocam, muita polícia. Parecia assim que eu era a maior traficante da região. Existe aqui uma lei do silêncio que permite que o som vá até 45 decibéis, cara. O que é 45 decibéis? Um carro Eu falando aqui, tô falando 45 decibéis. Se você deseja, às vezes, tocar semanalmente em barzinhos, ou mesmo fazer shows autorais periodicamente, é complicado porque é precária a situação de espaços, né? De oportunidades. Eu acho que o que a gente precisa, em primeiro lugar, é de espaço, de lugares para tocar, com mais festivais, mais casas de show, onde as coisas podem acontecer até mais tarde, não até só às 11 horas, né? Esse é o desafio, ter lugares, né, pra fazer isso. Já que não tem vários locais, assim, que hoje em dia não existem mais, né, foram fechados por um processo realmente de apagamento mesmo, né, da cultura local. Então eu acredito que essa perseguição, ela vem muito de classe social mesmo, ela vem muito do que a gente defendia, né? No Projeto Casulo, vocês veem que nós começamos em 6, né, em 6 integrantes. Mas sempre assim, de última hora, chegava o 7º integrante, que era quem? A polícia, né? Devido aos 45 decibéis. E toda vez que a gente tocava e a polícia chegava e barrava, os meninos ficavam muito revoltados. Então a Segura Esse Bloco, ela já vem isso daí. Ela é um grito de existência, entendeu? Por isso que fala, né? O seu moço, pra que deixar o som tão baixo assim? É assim que vão matando o setor cultural e o nosso... E inclusive o intelecto da gente, né? A nossa formação cultural, a nossa força enquanto identidade, enquanto cultura. Porque a gente vai se enfraquecendo de todas as formas. Se você enfraquece a cultura, você enfraquece toda a sociedade. Não há essa separação. Projeto Casulo canta no palco da MS ao vivo, incluindo cantores e instrumentistas. Mas eu venho dizer que vale a pena, eu venho dizer que é lindo ver, por exemplo, como o Festival Afronta coloca muita gente que nunca subiu num palco, que nunca teve oportunidade, então acho que pra nós assim, é o melhor pagamento. Eu sou a Jess, idealizadora e também produtora do Festival Afronta. Bom, fazer um festival independente em Mato Grosso do Sul, voltado pra cultura negra e também cultura indígena, porque eu acho que a gente precisa se dar as mãos, é um desafio, né? Fazer cultura no Mato Grosso do Sul é um desafio. O Baile da Sorra é um projeto que eu tenho, é um projeto de evento mesmo, com protagonismo feminino e de mulheres negras em especial, mas que abraça todos os públicos de forma muito representativa. Também sou idealizador do festival Dread Day Festival, que acontece desde 2017. E a cena reggae, eu enxergo ela assim em ascensão.
né? Eu acredito que ela vai se renovando, assim como toda cena, né? Eu acho que, sei lá, cada década, assim, as cenas vão se renovando. O MS Underground é 100% um trampo voluntário de quem tá aqui. Essa aqui é a terceira feira que a gente faz. E a gente se juntou pra fazer um coletivo das bandas, porque o underground é muito largado, é muito abandonado. A gente precisava se unir para poder ter um movimento, poder crescer, poder reivindicar lugares públicos, como a gente está fazendo aqui, né? A prefeitura cedeu a praça pra gente, né? O que foi muito bom. Mas foi só, a gente não teve estrutura de banheiro químico, tudo isso foi gasto que a gente teve. A gente varreu a praça, a gente limpou a praça, a gente consertou a tomada, a gente deixa a praça sempre melhor do que a gente encontrou ela, sabe? É papel do governo, papel do Estado fomentar a cultura do... Porque é tudo nosso, mano, é pago pela gente, tá ligado? A gente paga imposto. Complicado, né? Porque a gente não tem renda, não tem nada. Mas assim, a gente faz porque tem muito amor pelo underground, né? A gente não consegue não fazer. Com relação à nossa cena cultural, eu posso falar que ela tá fervilhando. Não aos passos largos que a gente gostaria, mas a gente tem um movimento surgindo, a gente tem pessoas interessadas em fazer isso. Cara, a Feira Ziriguidum, ela acontece há 2 anos, ali na Praça do Preto Velho, na Fábio Zaran. Em cada edição tem mais ou menos 5 apresentações artísticas, desde teatro, dança, música, tudo que a gente tinha dentro do Laricas Cultural, né? Hoje a gente tem muitas feiras, tem umas maiores, umas menores, então a gente está falando de espaços públicos, né? Gratuitos, cara. Você vai numa feira onde você tem 180 expositores, apresentação cultural, onde você tem um monte de artesanato e você entra lá de graça. Isso é sensacional. Isso tem que ser valorizado, né? Eu acho que o poder público tem que ficar esperto. Vai ter que ficar esperto porque vai ter que montar uma logística para estar apoiando as feiras. Isso é fato. O Batalha de Bandas ele surgiu em 2014, né? Foram 10 anos de festival. O que você acha da gente fazer um festival de música autoral onde a gente vai qualificar essa banda? O prêmio vai ser a qualificação dessa banda, a profissionalização dessa banda. Eu falei, bora. Então, o legado que o Batalha deixa é isso. É impulsionar essa qualificação, essa profissionalização dessas bandas autorais que passaram pelo palco do Batalha de Bandas, né? A gente tem aí vários artistas, né? A própria Winchester, o próprio Voz MC, subiu ao palco. Então a gente deixa esse legado de profissionalização dessas bandas para as próximas gerações. Então, apoiem os festivais e eventos independentes de todo o estado. E bora! Vista aérea de um show na Concha Acústica, Helena Meirelles. Uma crise talvez de relevância. Tem muita gente produzindo, muita gente que faz muita coisa, mas eu acho que precisa de alguns artistas que comecem a ter mais relevância e projeção nacional, para um cenário nacional, para que comece a criar essa cena de artistas num cenário para fora daqui e que também puxe os outros. Que faça um movimento nacional de artistas daqui. Eu acho que isso é uma utopia. Eu acredito que seria muito interessante se conseguíssemos fazer ponte com os eixos culturais que estão presentes em outras regiões do Brasil e também na América Latina. Só que poucos artistas do MS estão circulando, né? A última artista que conseguiu esse feito foi a Marina Peralta. Marina Peralta. Ela conseguiu isso com muita grandiosidade. Então a Marina, ela mostrou, né, para essa nova geração que é possível chegar aonde ela chegou fazendo música autoral, né? Sem abrir concessão, com um discurso político muito ativo, né? Bros MCs também conseguiram furar um pouco dessa bolha, dessa coisa mais alternativa, né? Porque se a gente não falar do alternativo, tem o sertanejo universitário sempre muito em alta dos artistas daqui, né? Mas assim, da geração assim, 20 pra cá, eu acredito muito que é uma cena que precise ir, sabe? Não é sobre um artista aqui, um artista ali, sabe? Eu creio que é muito sobre uma galera, sabe? Se a gente se unisse, a gente seria uma superpotência nesse estado e fora dele. Acho que falta, sim, união da nossa parte, né? Mas também eu entendo que tá cada um no seu corre. Realmente está todo mundo tentando alguma coisa, ainda ninguém virou no Brasil e nada. Então falta investimento, por isso que a maioria dos artistas são independentes, por isso que a maioria dos artistas sofrem com o edital, por isso que a maioria dos artistas ficam se rastejando por migalhas, migalhas não vão pra lugar nenhum e saem dessa cidade. E aí não tem a cena. É basicamente tudo interligado. Acho que tem que bater um pouco nessa tecla, não se conformar com migalha,
sabe? E ir pras cabeças, cara, porque é uma geração que tem um talento sensacional. É só uma questão de continuidade, né? De sorte também, talvez de investimento também, né, cara? Que sempre é uma coisa que pesa, né, cara, também, para as coisas chegarem mais longe, né? A gente já teve movimentos aqui do Almir, da TT, que foram, de certa forma, alternativos, que deu uma bafafá nacional. Anos 2000 teve o sertanejo universitário, que o ovo é daqui, tá ligado? Que estourou, que tá aí imperialista até hoje. Sim. Você acredita que possa surgir um movimento de música alternativa ligado a esse território, que tenha projeção nacional? Totalmente. Já Como está seria? acontecendo. Tenho total fé. Eu acho que a gente vai ter que ser bem perseverante, vamos engolir um monte de coisa. E tem que ser pretencioso, gente. Tem que ser ambicioso. A gente tem que mirar, ao invés de ver aqui, tem que ver lá. Assim. Se eu for olhar pros meus contemporâneos todos, que é uma coisa que eu sempre falo, mano, eu sou fã demais de todo mundo. Acho que tá todo mundo, tipo assim, tá todo mundo fazendo bonito. Acho que a primeira pessoa da nossa geração que fizer isso aqui, ela vai realmente estar abrindo caminhos pra gente. A gente tá vendo isso acontecer ainda aos poucos. Mas eu falo assim, realmente, a primeira pessoa que estiver sólida, eu espero fazer parte disso, assim, sabe? Talvez que seja eu, se não for eu, que seja outra pessoa. Mas essa pessoa, ela vai ser um referencial que a gente precisa. O que falta pra gente ter um mato-grossense hoje, da nossa geração, visto ali, consolidado, como artista da música brasileira, abraçando outros artistas, falando, olha, o Mato Grosso do Sul faz parte desse todo. Enfim, vamos continuar fazendo. Eu quero dizer pra gente não desacreditar, pra gente seguir fazendo, porque a gente já é referência. É aquela história, né? O cavalo tá passando arriado, vamos montar e vamos embora, né? É nós continuar de cabeça erguida e, mano, muda o caos, filho. Cachorro é cachorro, mas late também. Vista aérea da rua 14 de julho. O título Cena Alternativa MS Geração 20 surge em letras brancas e vermelhas, finalizando o documentário. Sobem os créditos finais, tendo como plano de fundo imagens aéreas do Mato Grosso do Sul. Direção e edição Pedro Fattori. Produção executiva Ana Maria Schneider. Roteiro Ana Maria Schneider e Pedro Fattori. Operação e assistência de câmera Cleverson Rojas, Manu Komiyama, Lucas Blut, Ana Maria Schneider, Pedro Fattori e Beca Rodrigues. Imagens aéreas KVN Drones, Manu Komiyama, Lucas Blut, Pedro Fattori e Adobe Firefly. Imagens adicionais, Velhos Amigos, Prata da Casa, Cândido Alberto da Fonseca. Direção de som e iluminação, Pedro Fattori. Acessibilidade, Gessé Macedo. Entrevistados, Alexander Onça, Ana Ostapenko, André Fattori, Beca Rodrigues, Boloro, Dani Cristine, Dubali, Fattori, Ícaro Maranhão, Jerry Espíndola, Jimi Andrews, João Benítez, Jorge Aluvaiá, Jess Afronta, Carla Coronel, Leca Harper, Liz, Luana Peralta, Manuzeira, Maria Alice, Ana Maria Schneider, Osuna Brasa, Paula Fregato, Projeto Casulo, Rafael Vidal, Rodrigo Teixeira, Saldo Santos, Sandim, Silveira e Sourra. Agradecimentos especiais: Sesc MS, Capiva Cervejaria, Marias Brechó, Hotel Nacional Corumbá, Concha Acústica Helena Meireles, Centro Cultural José Otávio Riso, Matula TV, Ana Fonseca, TV Morena, UEMS, UFMS. Realização: Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.